Boa noite. Todos são bem-vindos à casa do Senhor para esse momento de culto, momento de adoração. Eu quero convidar os irmãos para que juntos abramos as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 1 ao de número 18. Encontre aí na tua Bíblia. Nós vamos fazer essa leitura a uma só voz. Um texto conhecido dos irmãos, e ele está ligado à mensagem nesta noite. João 4, 1 ao de número 18. Vamos todos fazer essa leitura, 4, 1 a 18, João. Nos diz assim, meus irmãos, a uma só voz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jericó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhes disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais venha e precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eu destaco o versículo 5, que diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E o versículo 10, respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Graça e paz, irmãos. Amém.
A palavra do Senhor nos convida para que nós possamos louvá-lo na congregação, porque fica bem o cântico de louvor ao Senhor. E como eu sei que nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos e louvar ao Senhor, eu convido você a então erguer sua voz em alegria para que nós possamos cantar ao Senhor, porque bom é estarmos aqui louvando o nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Mais uma vez, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Se nós podemos viver unidos como um povo por causa de Jesus, por causa da obra dele na cruz, nos resgatando, nos dando vida e nos fazendo parte do seu povo, convido você então a continuar celebrando ao Senhor nesse momento. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo é a solução para toda circunstância, e eu te convido a olhar para Ele nessa noite. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E pela vida de Jesus, eu e você recebemos a vida por graça. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o amor de Deus, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Aproximo, quebrantado por seu amor. Nós nos aproximamos, Pai, quebrantados diante de Ti, porque quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que aquele era o nosso lugar. Quando nós olhamos, Pai, para o sacrifício de Cristo, nós sabemos que nós deveríamos morrer ali. E nós te agradecemos, Pai, porque quando nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. O Senhor nos amou com um amor que nós não conseguimos compreender, e nós somos gratos ao Senhor. É Teu, Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Que o Teu nome seja engrandecido, que a obra de Jesus seja relembrada dia após dia, até que o Senhor venha, Pai. Amém. Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao de número 36. Esse texto, meus irmãos, ele se repete no livro de Marcos e no livro de Mateus. Contudo, para aquilo que nós temos como propósito nessa noite, parece-me que Lucas é mais esclarecedor. Nos diz aí o capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava,
a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes esplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele falavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os envolveu, e enchendo-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Esse é o texto, meus amados irmãos. Nós vamos mais uma vez orar. Curve a sua fronte, feche os teus olhos. Peça também que Deus derrame bênção sobre a tua vida, para que você possa entender, que Ele possa nos iluminar naquilo que temos a falar. Pai, nós te damos graças pelo dia que o Senhor nos concedeu e a oportunidade que temos de nos reunirmos em família cristã, em torno da tua bendita palavra, para te adorar, para te louvar e também receber dessa palavra santa a orientação, o ensino, a exortação, a disciplina e o consolo. Isso só é possível mediante o agir do Teu Espírito Santo, ó Deus, no nosso meio, nas nossas vidas. Por isso, pedimos que o Senhor nos ilumine na transmissão da Tua palavra e que o Senhor mesmo faça com que esta palavra, ó Deus, seja recebida, seja vivida, praticada por todos nós no decorrer da nossa existência. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos, pela vida do pastor Lázaro, sua família, pela vida do Eurípides, ó Pai, que está entre nós, o cuidado que o Senhor tem tido para com as suas famílias e para com a família da fé, dentro de Uberaba, no nosso estado e no nosso país. Fica conosco, tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado com a igreja na escola dominical textos relacionados com o livro de Atos dos Apóstolos e textos esporádicos fora do livro de Atos, mas todos com um tema bem claro, que é o evangelismo, a evangelização, o levar a mensagem do evangelho a vidas preciosas, irmãos nossos que ainda não estão entre nós, mas que já têm os seus nomes escritos no livro da vida e que aguarda que alguém leve a eles, pela pregação do evangelho, essa boa nova, essa boa palavra de vida. Nós temos desenvolvido algumas atividades, tanto na manhã como à noite dos domingos. Esses últimos domingos, eu creio que já estamos aí com um mês falando sobre isso. Temos orado por cidades que, embora cidades grandes, promissoras,
elas não têm nenhum trabalho presbiteriano. E eu desafio os irmãos a orarem pelos nossos 167 missionários em solo pátrio, solo brasileiro, que estão ali naquele quadro. São missionários, são pessoas que deixaram suas cidades, suas famílias, se envolveram com o Evangelho e que hoje estão em lugares distantes da nossa pátria, pregando a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas muito poucos são 167 para uma enormidade, Somos aí mais de 212 milhões de brasileiros e um grupo muito pequeno de cristãos autênticos que serve ao Senhor. Daí o grande desafio: você também pode ser um missionário, um pregador, um anunciador das boas novas do Evangelho. Nesta manhã, nós focamos nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que afirmou lá em Mateus, dizendo que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Por isso eu entendo, você que adentrou a casa do Senhor nessa noite, que atendeu ao convite do Espírito Santo e se dispôs vir à casa do Senhor, é um trabalhador, é resposta da ação de Deus na tua vida. Lembre-se disso, a seara é muito extensa, é uma enormidade, são inúmeras as cidades que não têm a mensagem do Evangelho, e nós temos a cada manhã de escola dominical, a cada domingo à noite, ouvido esta palavra, sido desafiados a pregar essa mensagem a tempo e fora de tempo. Nós dissemos aos irmãos de que esse texto de Lucas, ele talvez tenha sido o último a ser escrito. Primeiro foi Marcos, depois Mateus e por último o livro de Lucas. É isso que a gente tem estudado na introdução ao Novo Testamento. E a importância desse texto, ela é tão assim valiosa para nós, que foi mencionado por Marcos, mencionado por Mateus, e agora Lucas escrevendo a Teófilo, no apanhado geral, mas de maneira precisa, ele faz menção desse texto, dizendo que depois de Jesus ter proferido algumas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago. O colégio apostólico, nós vamos perceber, meus amados irmãos, os discípulos numa quantidade maior do que 3. Mas quando você começa a ler a Bíblia, a estudar, a meditar, você vai perceber que Pedro, Tiago e João, lembra da musiquinha que nós cantávamos na escola dominical? Lembra aí, Gustavo? Pedro, Tiago e João no barquinho, não é assim? Sempre juntos, sempre juntos. E aqui eu já colho uma grande lição. Irmãos, nem todos são tão próximos de nós dentro de uma igreja, mas nem por isso deixamos de ser crentes, nem por isso deixamos de ser membros do corpo. Mas nesse corpo de vários membros, alguns são mais próximos, às vezes mais próximo do pastor, às vezes mais próximo do diácono, às vezes mais próximo do presbítero ou dos presbíteros. Às vezes nós temos aquele grupo de pessoas dentro da igreja mais chegado. Pedro, Tiago e João eram homens a toda prova, que estavam ali sempre com o Senhor Jesus, nem que fosse para dormir, mas estavam bem próximos. Pois é, o Senhor os toma e chama eles com um propósito, o propósito de orar. Veja aí o versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago,
subiu ao monte com um propósito santo, um propósito salutar, orar, clamar, buscar a vontade de Deus. E ali, meus amados irmãos, eles constatam um acontecimento fenomenal. Diz que enquanto eles estavam naquele lugar, o rosto do Senhor Jesus Cristo se transformou. Olha aí o versículo 29. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eles, muito cansados, temidos, ou seja, premidos de sono, diz o texto, conseguiram enxergar naquele local a presença de Moisés, a presença de Elias. E depois dessa constatação do que eles viram, do que eles sentiram, do que eles ouviram, então Pedro, não tendo muita coisa a dizer, mas não deixou-se calar, ele disse: bom é estarmos aqui, bom é estarmos neste lugar. E eu uso essas palavras de Pedro, meus amados irmãos, para dar o título à nossa mensagem nesta noite. Nesta noite que depois de 1 ano e 6 meses, aos poucos, temos voltado às atividades presenciais dentro da igreja, às atividades de culto, de adoração, de louvor. Como é bom poder ver o irmão sentado aí no seu banquinho, no seu lugar. Não é poder ver os jovens aqui à frente, dirigindo louvor e levando-nos a louvar a Deus. Então nós, como Pedro, podíamos dizer nessa noite: bom é estarmos aqui, bom é estarmos nesse lugar. Por que era bom para Pedro, Tiago e João estar naquele lugar, meus amados irmãos? Porque ali eles puderam contemplar os céus. Nessa transformação física, visual, nessa manifestação da glória de Deus naquele lugar, eles puderam constatar essa presença do céu na terra. Diz que quando ele começou a orar, não é isso? Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. É algo inexplicável. No texto de Marcos e Mateus vai dizer que a roupagem era tão branca, era tão alva, que jamais um lavandeiro, uma pessoa que trabalha com a limpeza de uma veste, podia transformá-la nessa brancura. Quando você então olha para Apocalipse, para o capítulo 22, você tem uma visão da glória dos céus, você tem uma visão do próprio céu. É isso que eles constataram, é isso que eles observaram, e é isso que nós queremos que os irmãos observem. A igreja, vir à igreja não pode ser como o animal que está indo para o matadouro. Vir à igreja não é como aquele que pressente algo ruim que vai acontecer e chega na igreja abatido, entristecido. Às vezes, meus irmãos, você sentado no banco da igreja, você não percebe, mas o pregador à frente observa. Agora nem tanto, porque usamos máscara, às vezes a gente até tem pessoas fazendo careta para a gente não ver, mas quando não tinha máscara lá, você vê aquela fisionomia fechada, aquela fisionomia pesada, parece um peso, parece um cansaço, parece que é um clima difícil de ser suportado. E quantos dos nossos adolescentes, das nossas crianças, ao falar no ir à igreja,
eles se mostram indispostos no levantar, no se dirigir, no se arrumar para estar na casa do Senhor. Mas nós que aqui estamos, devemos ter isso em mente. Aqui é um bom lugar. Aqui é o melhor lugar para estarmos. Por quê? Porque pela fé, na leitura, na nossa convivência, também se faz a presença do nosso Deus. É aqui que as orações são ouvidas. É aqui que Deus espera que abramos nossos corações, que tenhamos a coragem de confessar a Ele os nossos pecados, que tenhamos a coragem de vê-lo, enxergá-lo como nosso Pai, como nosso amigo, como alguém que está pronto a nos ajudar. Lamentavelmente, meus irmãos, como eu disse nessa manhã, não é na igreja que está a música mais afinada, devia ser. Não é na igreja que nós temos os melhores assentos. Você que passa 40 minutos ouvindo o pastor, é cansativo sentar nesses bancos. Às vezes até a iluminação não é tão boa. Às vezes até o preletor não é tão bom. Mas ainda assim, aqui é o lugar onde o povo de Deus se reúne. E aonde Deus promete se fazer presente. Ouvir as nossas orações, nos alimentar, nos fortalecer. E quantos foram, quantos são e serão os momentos em que você, diante da leitura, chega à conclusão: eu não tinha pensado nisso, nunca me passou pela cabeça isso que eu acabei de ouvir. Porque aqui é o lugar onde se semeia a semente. E felizes são aqueles que estão atentos, não é? Quando você lembra lá da parábola do semeador, me chama muito a atenção a interpretação que Jesus dá às suas palavras. Ele diz: olha, a semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu num terreno pedregoso, no outro com espinhos, né? E outra semente caiu em boa terra. Mas me chama a atenção quando Jesus diz que parte daquela semente caiu à beira do caminho, os pássaros veio e comeram a semente, levaram embora, e ele interpreta Tiago dizendo que aquela semente é a palavra que não foi entendida, que não foi compreendida, porque Satanás vem e arrebata do coração. Por que aqui é um bom lugar? Porque aqui podemos estar bem próximo dessa palavra anunciada, pregada. Por que aqui é um bom lugar? Porque aqui nós podemos ouvir coisas concernentes ao reino de Deus e apreender dentro de nós. E essas coisas apreendidas, vivenciadas, vai gerar em nós vida. Vai gerar em nós uma vida transformada para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Por quê? Aqui é um bom lugar. Porque aqui nós podemos contemplar a presença de Deus, os céus. Claro que nós não estamos sendo com os rostos transformados. Claro que as nossas vestimentas físicas não estão sendo alvejadas, mas espiritualmente sim, aqui somos desafiados a orar, a confessar os nossos pecados. Aqui nós participamos da mesa do Senhor e é trazido-nos à memória que o sangue dele nos purifica e nos torna tão alvos como a neve, limpos, purificados para o louvor do seu bendito nome. Bom é estarmos aqui pela comunhão com os irmãos. O que nós percebemos então, meus amados irmãos, lá no alto daquele monte, para onde Jesus levou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se diante deles? Nós vamos ver lá a presença de Moisés, a presença
de Elias. E ali, a interpretação que se dá é que está o representante da lei, Velho Testamento, Moisés, representante dos profetas, o próprio Elias, e o Senhor Jesus Cristo. Isso é o cumprimento de tudo o que o Senhor havia anunciado através dos seus profetas. E agora diz o texto que eles falavam com Jesus. Por isso eu disse aos irmãos que Lucas parece mais elucidativo do que Mateus e Marcos. Versículo 30, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ali está o cumprimento da palavra de Deus, verdadeiro profetismo, o representante da lei, o Rei eterno, o Rei dos reis, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ali havia comunhão daquilo que Moisés falou, daquilo que Elias anunciou, daquilo que Jesus estava fazendo, falando e cumprindo, e queria se cumprir na sua vida. Perfeita comunhão. E isso desperta-nos a uma realidade dentro desse contexto de igreja, meus amados irmãos. E é por isso que é bom estarmos aqui. É necessário enxergarmos esse algo mais de estarmos aqui por essa comunhão que nós desenvolvemos com os irmãos. A igreja não pode ser um lugar para guerras, a igreja não pode ser um lugar para disputas, para ver quem pode mais, mas a igreja é um lugar onde nós ampliamos, desenvolvemos e ampliamos a nossa comunhão uns com os outros. E como é bom poder contar, por exemplo, como ocorreu nessa noite, com as orações dos irmãos. Como é bom poder saber, olha, eu estou passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, de problemas familiares, mas eu tenho por trás uma igreja, eu tenho alguém com quem eu possa dividir, eu posso contar com alguém que vai orar por mim, que está preocupado comigo, com a minha família, com o meu estado, quer físico, espiritual, moral, ético. Nós estamos preocupados uns com os outros, isso é fruto dessa comunhão. Nós não podemos nos ocupar das fofocas, dos comentários, das críticas, do falar contra o próximo, mas nós precisamos manter essa comunhão. E essa comunhão só é possível quando nós, de fato, mantemos comunhão com o Senhor. E essa comunhão com o Senhor, ela é ampliada através de nós. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse que nós precisamos amar uns aos outros. Que o amor, ele tem um valor, tem um preço muito alto na nossa vida. Ele sobrepõe a própria obras, a própria lei, ao próprio cerimonialismo. Precisamos amar uns aos outros. Então, quando você enxergar o versículo de número 31, Elias, Moisés e Jesus nesse estado de glorificação, não fique aí tentando interpretar, por que será, o que aconteceu ali? Na verdade é uma amostra real daquilo que ocorre nos céus, aquilo que foi falado por Moisés, aquilo que foi anunciado por Elias, tem o cumprimento no próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nunca caiu por terra. Essa comunhão, Pedro, Tiago, João, Jesus, essa comunhão Moisés e Elias naquele local, tem que ser um despertamento a nós, para aqui nos apresentarmos a cada encontro, a cada oportunidade, e poder dizer ao irmão, olhando dentro do olho do irmão, como é bom vê-lo aqui, como é agradável poder abraçar, poder cumprimentar, embora soframos ainda esse distanciamento.
Mas os irmãos lembram lá no ano passado, quando estavam suspensas as atividades, o domingo parecia não ter assim um significado. Ficávamos todos dentro dos nossos lares, aguardando aquele momento online, aonde nós até participávamos, mas distanciados. Não podemos ainda nos abraçar, dar as mãos, mas nós precisamos manter essa comunhão. Uma igreja que está unida nessa comunhão aos pés de Cristo, meus irmãos, é uma igreja forte. É uma igreja que faz o inferno tremer. Por isso, nós precisamos não só estar atento a essa comunhão, vendo que ela é boa para nós, e isso nos traz a esse lugar, mas nós cuidarmos, zelarmos, precisamos zelar uns dos outros. Muitas vezes nós acostumamos, tudo bem, nós não olhamos dentro do olho uns dos outros. Será que está tudo bem com o irmão, com a irmã? Será que você não está precisando abrir o seu coração, dividir um pouco do seu peso, da sua carga, dos seus sofrimentos? Nós precisamos manter, nós precisamos ampliar, e nós precisamos, meus amados irmãos, lembrar que outros adentrarão o nosso meio, feridos, machucados, precisando da nossa amizade, precisando do nosso amor, precisando do nosso cuidado. Nós precisamos estar atentos a todos que chegam ao nosso meio, todos que sentam aos bancos das igrejas, da nossa igreja, para nos dispormos a eles como fiéis servos do Senhor, né? E assim então nós vamos estar vivendo na prática aquilo que Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias e Jesus viveram naquele lugar. Ali era uma aparência, ali era um retrato daquilo que nós vamos experimentar nos céus, e precisamos almejar os céus. Ontem pela manhã aqui, conduzindo a celebração da ceia para os idosos da nossa igreja, alguns que puderam vir, cantamos Ó pensai nesse lar lá nos céus, nos amigos que lá estão, e um dia nós vamos desfrutar desse lugar. Me chama muito a atenção o testemunho de Russell Shedd, um pastor batista. Poucos dias antes da sua morte, ele foi acometido de um câncer, e já muito debilitado, alguém o entrevistou, e ele disse: eu agradeço a Deus, porque toda dor, todo sofrimento que Deus tem permitido a mim, é um desapego, é para que eu me desapegue desta vida, porque a melhor vida está por vir. Vou habitar com o Senhor, e lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá lágrimas, lá não haverá separação, luto, coisas dessa natureza. Mas quem dos irmãos, quem de nós está desejoso de ir para o céu? Porque para ir para o céu importa morrer, passar por essa sombra da morte. Mas aí a gente tem aquele ditado: todos querem chegar aos céus, mas ninguém quer morrer. E a própria morte, o sofrimento que envolve ela, é para que nós estejamos ainda mais preparados para usufruir do melhor que Deus tem para nós. Por isso, nós precisamos valorizar esse encontro. Nós precisamos nos desapegar das outras coisas. É admirável que o irmão trabalhe, é admirável que o irmão seja responsável em muitas atividades, mas é melhor que nós estejamos apegados às coisas de Deus. E o culto, a adoração, o estar nesse lugar, o poder encontrar o irmão, o poder desejar a ele uma boa noite, um bom dia, isso é prova de comunhão. E essa comunhão precisa ser vivida por nós com Deus, com os nossos irmãos e com outros, meus amados irmãos, que por certo adentrarão o nosso meio.
é interessante, porque ao virar a página da nossa Bíblia, o Senhor Jesus Cristo desce do monte. Há uma palavra divina: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E os discípulos então se dão conta de que Moisés e Elias já não se fazem presente àquele lugar, a imagem deles não estão ali, Jesus não está transfigurado mais, voltou ao estado normal. E depois disso então Pedro diz: bom é estarmos aqui. Realmente era bom estar nesse lugar, como é bom estarmos aqui nesta noite. Mas Jesus diz no versículo de número 37 do capítulo 9: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco e vos sofrereis? Trazei o teu filho. É bom estarmos aqui na casa do Senhor, como era bom para eles estarem lá no alto do monte. A presença gloriosa, a presença e a imagem do céu se fazia presente ali. Havia comunhão, era gostoso, ao ponto de Pedro querer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. Mas, meus amados irmãos, o que se observa é que eles não podiam ficar naquele lugar. É bom estarmos na casa do Senhor? É bom, mas nós precisamos ir para o mundo. Nós precisamos levar essa palavra a pessoas que estão vivendo com grandes dificuldades, principalmente a dificuldade espiritual. É bom estarmos aqui? Porém é necessário que saiamos desse ambiente, dessas quatro paredes, como crentes do Senhor, como pessoas de vidas transformadas, e tenhamos coragem de descer o vale, de ir ao encontro de pessoas que estão vivendo distante da palavra de Deus, indiferentes a essa mensagem do Evangelho, vivendo uma incredulidade terrível, sem esperança de vida, numa expectação de morte, de destruição, porque os incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, embora até afirme que Deus não exista, eles caminham com uma expectação, com uma presença não salutar, não boa, aquela expectativa de morte, de fim de todas as coisas, de destituição de Deus no quesito eternidade. Daí nós temos a responsabilidade de ir e pregar o Evangelho. Talvez você poderia dizer: lá tem outros, eles pregam. Lá há inúmeras outras igrejas, lá há inúmeros outros crentes. Realmente, meus irmãos, há. Como havia 9 outros discípulos do Senhor lá no vale, abatidos, quebrantados, porque um pai apresenta um filho endemoniado, com um sofrimento terrível, e eles não foram capazes de resolver, de solucionar o problema. Disse aquele homem: apresentei o meu filho aos seus discípulos, e eles não puderam. E o Senhor Jesus Cristo então traz uma palavra de exortação, dizendo: ó geração incrédula
e perversa. Até quando? Estarei convosco e vos sofrereis. Meus irmãos, lá fora há muitas igrejas. São muitas as igrejas, os pregadores, mas é a nós que Deus tem confiado a mensagem evangelística. É a nós que Ele está confiando esse texto como despertamento para que saiamos daqui e tenhamos a coragem de torná-la pública lá dentro de casa, vivenciando, lá dentro de casa para o nosso parente, alertando-os de que precisam conhecer da boa nova dos céus, ou seja, Jesus, alertando-os de que Jesus vai voltar. Aliás, falando em Jesus vai voltar, nós temos o cartaz aí que o Tiago vai nos mostrar, um congresso, onde teremos 3 pregadores falando desses momentos finais na história da humanidade. Jesus vai voltar. Às vezes eu brinco com as irmãs mais idosas, se Jesus voltasse hoje, você vai ficar feliz? E aí, claro, todos caem, vou ficar. E eu falo, não, eu vou com ele, Mas, irmãos, Jesus vai voltar. E eu fico imaginando se Jesus, então, voltasse agora, nesse momento. Será que nós, como é que receberíamos esse momento? Será que nós desmaiaríamos, cairíamos, perderíamos a noção de existência ali naquele momento, desfaleceríamos? Os discípulos, diante da voz soberana de Deus, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, diz Marcos e Mateus, que eles estavam tremendo, eles caíram, eles não suportaram. Como é que está o nosso estado emocional, mas espiritual, se a trombeta tocasse? Ah, pastor, primeiro eu ia distinguir se é de fato trombeta, Mas será que essa trombeta não está tocando a cada pregação, a cada anúncio do Evangelho? Será que nós não estamos, meus amados irmãos, caminhando um pouco como crentes, como muitos que estão aí vivendo, sem nenhuma preocupação com respeito à eternidade? Naquele vale havia famílias, havia pessoas, em especial um homem, cujo filho estava vivendo uma vida de miséria. E os discípulos que não subiram para o monte, que não estiveram com Jesus naquele encontro majestoso, eles não puderam resolver o problema. Eu tenho uma interpretação, pastor Lázaro, não é de comentarista não, que aqueles discípulos, quando souberam que Jesus convidou a Pedro, Tiago e João para o monte, eles ficaram bravos, chateados. Eu vou largar de ser discípulo, eu não vou continuar mais. Está vendo lá, Jesus foi com aqueles 3 lá, só anda com eles. Isso foi tão, a Bíblia não revela isso, nós não temos nenhum direito de fazer esse comentário, mas isso foi tão pesado para eles, essa comunhão parece que foi perdida de tal forma, que diante da tragédia daquele rapaz, espiritualmente eles estavam incapacitados para oferecer o melhor, a cura, a transformação. E Jesus então opera ali um grande milagre. Jesus expele aquele demônio e eles se ausentam daquele lugar, e chega alguém, Francisco, e diz para Jesus: Senhor, por quê? Nós não podemos expulsar. E Jesus diz: essa casta não pode sair sem oração e jejum.
faltou comunhão, faltou uma integração maior com Deus, faltou uma vivência maior com o Senhor, e agora estavam impossibilitados. É bom estarmos aqui? É. O Senhor se faz presente, o Senhor está conosco, essa comunhão com o Senhor dá-nos comunhão. É gostoso encontrar os irmãos, é bom poder revê-los, mas meus amados, nós não podemos ficar aqui, nós não podemos cruzar os braços com essa mensagem para domingo recebermos outra. Nós temos que sair, nós temos que descer o vale. Lá tem famílias passando fome, não é do alimento só, mas da palavra de Deus. Lá tem pessoas, hoje ficamos sabendo pelo André, alguém que tentou o suicídio, ele trabalha lá no SAMU, ir lá resgatar, levar para o hospital, fazer todo aquele procedimento. Ele disse: pastor, quando entra dentro da casa, que desordem dentro de casa, que desordem. Esse é o reflexo, irmãos, do mundo fora do Evangelho. Nessas cestas básicas que nós fomos distribuir, quantos lares adentramos? Abrir a geladeira não tem nada, mas a maior pobreza não está dentro daquela geladeira vazia, ou naquele lar vazio do alimento, vazios da palavra de Deus, do ensino, do entendimento, da compreensão que eu e você temos, que nós temos, e que muitas vezes não levamos a sério. Deus nos deu entendimento, compreensão. Você já pensou o que é você poder ouvir um texto como esse, acreditar como palavra do Senhor? Isso não é fácil para as pessoas. Falar de Cristo para as pessoas não é fácil, porque as pessoas não acreditam, as pessoas não compreendem, as pessoas não têm esse entendimento. E quantas que estão vivendo no desespero, não estão possuídas, não estão endemoniadas, mas lhes falta a palavra de Deus. Endurecidas, abatidas, desanimadas, não são poucas, e poucos aqueles que estão dando cabo à própria vida, perderam totalmente a esperança. Nós somos os emissários, ou nós somos os discípulos, nós somos aqueles aquelas testemunhas nesse mundo a dizer: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso alimento, Ele é a salvação. Essa mensagem simples, irmãos, essa mensagem simples, anunciar que há um Jesus que deixou os céus, veio até nós, morreu, ressuscitou, está vivo, e Ele é o solucionador. Versículo 42 do capítulo 9, quando se ia aproximando, o demônio se atirou no chão, o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. E Mateus vai dizer: Senhor, o que aconteceu conosco? Por que nós não pudemos expulsar? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne nesse lugar a cada domingo, cada escola dominical, a cada encontro, mas essa é a mesma igreja que tem a responsabilidade de levar aos pecadores a mensagem do Evangelho. Aqui contemplamos os céus, aqui contemplamos as grandes obras do Senhor, aqui nós desfrutamos dessa comunhão, mas é necessário levarmos a outros essa mensagem de salvação. Trabalhe, lute para o Senhor e pelo Senhor. Falamos nessa manhã dos talentos, né? Nós temos várias pessoas talentosas, com dons, que pode servir e ser útil
na obra da evangelização. Não deixe para amanhã. A gente envelhece, irmãos. Não é? Eu lembro quanto eu e Lúcia novos chegamos aqui, hoje para levantar do banco e vir cá já com todas as dores, né? Cansado. Você que é jovem, mais jovem, se esforce, porque para onde nós iremos, não haverá trabalho para realizar. Nós vamos para uma sepultura e depois para os céus, gozar de todo o esplendor, de toda a glória de Deus. Mas enquanto aqui vivermos, precisamos trabalhar, precisamos levar o Evangelho, precisamos proclamar essa palavra. Curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Senhor, bom é estarmos na tua presença. O Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos purificou, nos tornou mais alvos do que a neve. E como crentes, mantemos, Pai, a comunhão com o Senhor uns com os outros. Ó Deus, e como é agradável poder ver os irmãos na tua casa, podermos juntos desfrutarmos dessa presença excelsa do Senhor. Contudo, Senhor, é necessário irmos para o vale, para o mundo de incredulidade, mundo de enfermidades, doenças, mundo, ó Deus, de corrupção. Ó Pai, nos ajude a irmos a esse mundo pregando a palavra do Senhor, anunciando que Jesus é a vida, é a transformação do homem pecador e de pecadores. Coloque-nos diante dessas pessoas, ó Pai, com uma mensagem de salvação, com uma mensagem que transforme vidas para o teu louvor. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos enxergá-los, conhecê-los e levar a eles, Pai, a mensagem do Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Venha para a igreja, não fique em casa, bom é estarmos aqui, não é? Venha também desfrutar desses momentos de ceia e de leitura e meditação na palavra de Deus. Aos irmãos que nos visitaram, né? Pastor Lázaro, Eurípides, o Francisco já não é mais visita, mas a todos os irmãos, que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, e não se deixe enganar. Nós vamos ter muitos convites bastante coloridos para não estarmos na casa do Senhor. Bonitos convites. E alguns acabam aceitando e enfraquecendo a presença nossa na casa do Senhor. Quando todos os irmãos se fazem presente, é melhor para cantar, é melhor para, Então, lembre-se disso. E vamos estar lembrando da família do Natanael, do próprio Natanael, dia 23, sexta-feira. Firme, Natanael. Quer dar uma palavra para a igreja diante desses momentos? Gente, é muito agradecido a Deus por ter os irmãos. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas orações, e isso, deixa a minha família, deixa o meu coração muito tranquilo, que o que vem para a gente não tem como a gente passar para os outros. Então, como diz a palavra, que nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Então, na sexta-feira eu estarei fazendo essa cirurgia, que a gente já vem protelando, por problemas de plano de saúde, mas em nome de Jesus, sexta-feira agora, nós estaremos fazendo essa cirurgia, e eu tenho a certeza que dentro em breve, eu estarei aqui agradecendo a Deus, agradecendo os irmãos, que todos sabem aqui do carinho que eu tenho com todos, da vontade que eu tenho de trabalhar na igreja, da vontade que eu tenho, assim, de viver, de fazer, de realizar.
Então, a gente somos dependentes da vontade de Deus. Então, peço aos irmãos que continuem, né, orando, que continue lembrando, né, nas orações da minha cirurgia, da minha família, né, porque esses momentos complicados não é só a gente que sofre, toda a família sofre, né, mas eu estou confiante em Deus, como sempre tive, né, a minha fé ela é inabalável. Então, na sexta-feira, por volta de meio-dia, tá marcado, né, para começar a cirurgia. Os irmãos que puderem, estejam orando por volta de meio-dia, mas que dentro em breve, né, nós vamos ficar de molho lá, segundo o médico, lá uns 10 dias, vai depender da recuperação, mas dentro em breve eu estarei aqui novamente, aqui em nome de Jesus. Amém? E também nos ajudando na divulgação. Essa semana ainda você vai receber aí uma imagenzinha semelhante a essa para que você possa convidar outras pessoas para participarem também conosco. Então eu chamo os irmãos para vestirem a camisa mais uma vez da igreja, nos ajudarem com essa programação. Tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida.